bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast A Evolução Natural da Galápagos Capital. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o Carlos Parisotto, nosso sócio e responsável pela área de Investment Banking, para a gente falar sobre as práticas de ESG, tanto nas fusões e aquisições de empresa, quanto também nas emissões de dívida. Seja bem-vindo mais uma vez, Carlos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Super interessado em discutir essa pauta que é tão relevante nos dias de hoje, que é o ESG. Legal. Até porque a gente está vendo uma preocupação climática, né? Dados os últimos acontecimentos, as pessoas têm retomado esse assunto, na verdade, né? Foi um assunto que foi muito falado nos últimos 5 anos, mas deu uma esquecida, uma murchada, e agora a gente volta de novo com essa pauta muito forte diante de tudo que a gente tem visto aí acontecendo, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo. E para começar, eu queria trazer aqui alguns dados para a gente se situar sobre ESG nas transações de M&A, né? Fusões e aquisições. Tem um estudo da Deloitte de 2023 que fala que 85% das empresas globais consideram que as adoções de prática ESG estão se tornando essencial para garantir a continuidade do crescimento dos negócios, principalmente em processos de M&A. E aí eu ainda vou além. Tem um relatório da PwC de 2022 que aponta que 75% dos executivos acreditam que os fatores ESG influenciam diretamente no valor de mercado das empresas. Olhando isso tudo, né, como que você vê as empresas se adaptando a exigências de ESG nas transações de M&A? Quais as mudanças que você tem visto, que você tem observado, principalmente as empresas que procuram a gente aqui na Galápagos? Não, super obrigado pela pergunta. Essa é uma pauta, de fato, extremamente presente nas discussões que a gente vem tendo com os nossos clientes, com os investidores, né? A pauta de ESG deixou de ser simplesmente uma pauta conceitual para ser uma pauta que, de fato, representa um impacto direto nas características e nas condições das transações que a gente realiza. Então, se você observar, do ponto de vista de quem está querendo investir, os investidores ou as empresas que querem fazer investimentos e aquisições, elas já fazem uso, desde algum tempo já, de critérios bastante específicos para a seleção das empresas onde vão ser depositados esses investimentos e para a avaliação das mesmas. Então, em processos de seleção, você já começa a observar que itens como, por exemplo, governança corporativa, né? A existência de um conselho de administração presente, atuante. No caso de empresas familiares, a existência de um conselho de família, que é algo que a gente se depara com bastante frequência, a existência de uma auditoria com vários anos de avaliação, auditorias qualificadas com registro na CVM, já são critérios objetivos e específicos que fazem o investidor tomar uma decisão de investir ou não. Então, essa é uma pauta bastante presente. E se você olhar, eu posso até citar um caso recente de uma transação que estávamos assessorando. No aspecto social, trabalhista, essa empresa, no segmento de tecnologia de informação, uma empresa bastante grande, identificou-se que ela não vinha tendo, talvez, um melhor gerenciamento dos seus recursos profissionais da forma mais adequada. Isso foi identificado até através de pesquisas por institutos especializados, mas também por informações como, por exemplo, o Glassdoor, que é um site que traz informações sobre clima, percepção das condições de trabalho. O fato é que o investidor, um dos grandes investidores de private equity aqui, desistiu da transação. Nossa, olha como o Glassdoor pode impactar. Isso é surreal, não sabia. Aconteceu. E a empresa, qual é o lado positivo? É que a empresa, naturalmente, aprendeu com esse processo, identificou que isso, de fato, representa um fator decisivo na tomada de decisão, nesse caso de M&A, e está se preparando. Mudou as políticas, reforçou sua estrutura de recursos humanos e por aí vai. Então, assim, é um fato inexorável, como você comentou, falou desde o início desse século, né? A pauta ESG já existe. Acho que houve um momento em que esse pêndulo talvez foi muito para o outro extremo, né? Virou uma panaceia. E eu acho que agora a gente está talvez se canalizando por um caminho um pouco mais, eu diria, adequado de trazer esses elementos para dentro da mesa, mas sem também exagerar de uma forma puramente... menos ideológico e mais profissional. Perfeito. Menos conceitual, menos ideológico, muito mais... A gente aqui lida com negócios, né? Então é muito mais orientado a negócios.
Legal. Bom, e a gente indo para o lado de DCM, né, a parte de dívidas mesmo dessas empresas, a gente viu também uma pesquisa da Bloomberg em 2023 que mostra as emissões de títulos vinculados a objetivos sustentáveis, e aqui a gente está falando muito da parte de sustentabilidade ambiental, que são os Green Bonds. Eles tiveram um crescimento de 20% em comparação ao ano anterior, né? E aí eu queria perguntar para você, quais são as expectativas dos investidores em relação aos critérios ESG? A gente teve o crescimento de 20% maiores, mas como que isso tem impactado na estruturação da emissão de dívida para a gente colocar no mercado de capitais de fato? Não, o que está acontecendo é o seguinte, esses números que você está trazendo, eu tenho um número na cabeça decor, que ano passado, acho que houve uma emissão em cerca de, o número é fácil de guardar, $500 bilhão em Green Bonds, numa escala global. Então, assim, a demanda é muito grande dos investidores por títulos dessa natureza. E como é que o ESG se coloca nesse cenário? Esses são títulos que são os considerados, os chamados Sustainability Linked Bonds, que são aqueles títulos que trazem algum tipo de indexação de performance atrelado a práticas sustentáveis. Então, elas podem se dar de forma ambiental. Então, por exemplo, uma determinada empresa que tem critérios objetivos e mensuráveis, por exemplo, de emissão de CO2, ele pode ter, que já começa a ser bastante interessante também, a presença de critérios de diversidade. Então, a empresa tem um compromisso, uma vez tomada a dívida, ela tem um compromisso de seguir determinadas cotas de diversidade dentro da organização. E então, assim, isso já são títulos que têm critérios objetivos e que até então não tinham. Você tem um caso muito interessante que eu gosto muito, uma empresa que eu acompanho há bastante tempo, um dos pioneiros no Brasil, que chama-se Citavi, ou com W. Eles são um dos pioneiros em prover crédito atrelados à sustentabilidade. E o que é bacana é que não é simplesmente a ideia de você identificar a empresa no mercado e dizer, poxa, essa empresa tem práticas ESG, portanto vou emprestar o meu dinheiro a ele. Mas o pós também é muito presente. Então você empresta e você oferece como provedor de capital formas de você não apenas acompanhar e medir, mas de você apoiar para garantir que essas metas não saiam dos trilhos, né? Que você, a empresa de fato, tenha o impacto social que aquele crédito se propôs. Então, assim, é muito interessante porque acho que a discussão se tornou muito mais profissional no sentido de você padronizar critérios e torná-los cada vez mais mensuráveis e comparáveis numa escala global. Então, isso é uma evolução bastante interessante no mercado de dívidas que a gente está presenciando. E para o investidor, eu imagino que a geração Z, ela acaba sendo muito pioneira, né, nisso, porque quando a gente olha as gerações, né, mais velhas, no final do dia todo mundo quer rentabilidade. Mas a geração Z traz um pouco de o que meu dinheiro está nutrindo. Né? Eu estou emprestando dinheiro, mas ele está indo para onde? E eu vejo muito isso até em mulheres, sabia? Quando eu trabalhava só com mulheres, teve uma pergunta, assim, eu nunca mais vou me esquecer, porque eu nunca tinha tido esse tipo de questionamento de uma investidora, de um investidor qualquer. Ela perguntou de um fundo imobiliário se aquele fundo imobiliário já tinha desapropriado famílias, porque se isso tivesse acontecido, ela não queria investir. E assim, onde que eu ia arranjar, né, a informação, porque isso em 2018, né, eu nem tinha essa cultura de trazer esses relatórios, assim, ESG, para trazer, não, foi desapropriado, não foi, eu não tinha resposta para ela, mas foi muito latente, assim, as mulheres não só para isso, como o que aconteceu com a Vale do Rio, né, Vale, né, mais Vale do Rio Doce, você vê como é que eu sou velha no mercado, né, acabei de entregar minha idade aqui. Elas perguntavam, não, eu não quero investir na Vale porque aconteceu isso, então, não quero investir em tal empresa porque a questão familiar, de governança familiar, não me interessa. Então, parece que as mulheres, elas entendem um pouco desse contexto, porque elas vão além da rentabilidade. Mas agora isso antes mesmo de decidir, agora a gente já vê, como você falou, uma profissionalização muito maior, né, do tema. Acho que existe sim um certo conflito geracional no que tange o objetivo de investimento, né? De fato, os mais antigos têm uma visão puramente financeira, retorno financeiro, Milton Friedman, né? O objetivo é o lucro a qualquer custo. E essas gerações novas, de fato, já têm uma preocupação distinta
E esse conflito ele pode ser muitas vezes problemático, porque assim, eu cito sempre o caso das usinas de carvão, né, das usinas térmicas de carvão, que um investidor desavisado, talvez da geração Z, pode virar e dizer, poxa, eu não invisto em usinas térmicas de carvão. Mas talvez essa mesma usina térmica de carvão, que está se tornando talvez o vilão do ponto de vista ambiental, e é verdade, ela representa numa determinada comunidade, por exemplo, um impulso socioeconômico muito importante. É um pouco do equilíbrio, né, do custo-benefício ali. Wisdom lies in the between, né, como já diria o ditado, né? Então acho que tem que encontrar um equilíbrio aí, e a sabedoria vai estar por aí. Mas é bacana que tem essas duas frentes, vamos dizer assim, talvez tentando se conciliar, e com muito cuidado a gente deve chegar nesse equilíbrio. Legal. Bom, vamos falar de valuation, né? Será que o ESG, de fato, ele está sendo um diferencial competitivo para aumentar o valuation das empresas? E assim, quando a gente olha as pesquisas, né? O Harvard Business Review em 2023 falou que empresas com práticas ESG maduras, ou seja, já bem estabelecidas, pode ter um aumento de até 19% no valuation em transações de M&A. Como que você, no dia a dia, tem visto isso? O valuation, ou diminuir até a taxa de dívida também, né? Exato. Valuation aqui, do ponto de vista de M&A, é realmente preço, né? Do ponto de vista de dívida, são taxas ou condições mais favoráveis por empréstimo. Sim, o ESG tem impactado para cima os valuations e melhorado, né? Portanto, reduzido as taxas para DCM. Essencialmente por dois principais fatores. O primeiro é pela oferta de capital. Você citou aí no início da nossa conversa a quantidade de interesse que tem surgido em investimentos ESG. O fato é que você já tem inúmeros pockets, inúmeros fundos capitalizados, cujo mandato é essencialmente focado em investir em empresas que têm práticas ESG adequadas ou impacto. Então você tem muito dinheiro disponível. Então é o lado da oferta. E quando você tem uma oferta muito grande, o preço sobe. Então nesse aspecto, e somente por esse aspecto, já justificaria um incremento de valuation. Mas não é só isso. Os dados são muito incipientes. Você citou um dado aí, mas o que a gente começa a observar é que as empresas que de fato adotam práticas ESG, aparentemente, oferecem uma melhor performance operacional, uma melhor performance de negócio. Esses dados, de novo, são muito recentes, acho que a gente não consegue ser conclusivo, mas o mero fato de você investir numa empresa, vamos dizer, ESG compliant, significa que essa empresa possivelmente vai ter uma melhor performance de negócio. E para não dizer, no aspecto que preço é valor e também risco, né? O que isso sim já é comprovado, é que quem tem uma prática, um cuidado com esse tipo de prática dentro da sua corporação diminui os seus riscos. Diminui seus riscos ambientais, você citou a Vale, diminui seus riscos regulatórios, diminui seus riscos trabalhistas. Então, assim, sim, o valuation é impactado para cima por dois aspectos. Pela oferta, mas também porque as práticas, de fato, oferecem uma performance de negócios melhor para as empresas que a adotam. E dentro das práticas, assim, falando do mercado brasileiro, qual que você acha das letrinhas do ESG que os investidores, né, seja para comprar uma empresa, ou seja, para dar crédito mais barato, a gente está olhando com mais foco? O primeiro, o ESG, e aí uma visão muito particular, assim, esse acrônimo talvez não faça muito sentido que ele exista agregadamente. Porque muitas vezes não são conciliáveis as três vertentes que estão nesse acrônimo, né? O I, o S e o G. E de longe, para não dizer o mais importante, eu diria que o primeiro deveria ser o aspecto da governança, que por acaso está por último no acrônimo, né? Na letrinha. Porque somente com a adoção de práticas gerenciais, práticas de governança profissionais, você vai conseguir não apenas estruturar, mas perenizar suas iniciativas de sustentabilidade, sejam elas ambientais ou sociais. Na verdade, com todas as iniciativas, né? Só vão ter perenidade se a governança da empresa estiver organizada, né? Exatamente. Então, assim, o que está se advogando muito é que, primeiro, organiza a sua casa. Primeiro,
E governança, quando a gente fala, não é puramente no âmbito de negócio, empresa, mas porque a governança hoje já compreende os chamados stakeholders, que também estão em torno da empresa, né? Seja os funcionários, a comunidade na qual a empresa está inserida, os fornecedores, enfim, todas as esferas que de alguma forma interagem e se interrelacionam com as empresas são compreendidas na governança. Então, muito claramente, a gente advoga que primeiro acerte a governança para depois buscar outras iniciativas ambientais ou sociais. E talvez elas vão ser conflitantes. Se você ter o exemplo das usinas térmicas, talvez elas serão conflitantes. Então não basta simplesmente falar, eu quero check the box, o I, o S e o G. Às vezes você vai ter que fazer escolhas que vão ter, vamos dizer, escolhas de Sofia aqui que talvez vão ter impactos negativos ou positivos em cada uma das letrinhas. Mas G comes first, isso sem sombra de dúvida. E você acha que o Brasil, ele está ainda aquém do que é lá fora? O Brasil está, em alguns aspectos, aquém do que é lá fora, porque é uma economia que ainda está em desenvolvimento em relação às economias, principalmente as ocidentais, né? Por outro lado, a gente tem, dentro da nossa geografia, as condições, e já estamos começando a trilhar esse caminho, de ser pioneiros, principalmente, e já é muito falado sobre isso, em temas como transição energética. Empresas como a Raízen, por exemplo, já está tratando do etanol de segunda geração, o tema de energia renovável, a quantidade, a disseminação que a gente teve aqui de fazendas de geração de usina solar, de usina eólica. Então, no aspecto capital, oferta, eu diria que sim, Europa, Estados Unidos, Ásia tem sido quem tem trazido essa demanda de uma forma mais clara, mas do ponto de vista de conseguir ter esses projetos, acho que a gente tem condição sim de ser pioneiro. Então, não acho que a gente está atrás, não. A gente provavelmente vai sentar no banco do motorista em muitas das discussões ESG que vão vir pela frente. É que talvez o empresariado ainda ache também um pouco caro, né? Você tá dentro no conforme de todas essas iniciativas. É mais uma iniciativa que ele tem que colocar na empresa, mais uma questão, e isso tudo é custo no final do dia para um empresariado, né? Mas se você tiver uma visão, é verdade, é mais um e custa algum dinheiro, sim. O fato é que esse dinheiro tem um retorno... como a gente falou, em tudo, né? Muito justificado. Assim. Então você já tem... Eu estava conversando, a gente tem alguns exemplos de fundos que são focados no Brasil, puramente com foco, como eu comentei anteriormente, com mandato ESG ou de impacto. Fundos como o EB Capital, Lightrock, a Jeff, que somente fazem esse tipo de investimento. Ainda que você tenha uma visão extremamente capitalista, lucro a qualquer custo, pode ser um bom negócio, porque a demanda as grandes corporações globais, Coca-Cola, Nestlé, etc., elas por si só já se comprometeram a metas de sustentabilidade as mais variadas possíveis mundo afora e precisam para cumprir essas metas que os seus fornecedores, que quem está na sua cadeia produtiva, na sua cadeia de valor, também se adequem a essas práticas. E o fato é que não tem empresas, eu estava comentando esses investidores, não existem muitas opções de investimento que tem condições de prover para essas grandes corporações. Se isso é verdade, você como empresário deveria falar, poxa, ao invés de protelar esse tipo de iniciativa, eu vou antecipar, porque existe uma demanda muito clara para esse tipo de empresa, esse tipo de produto fornecido para esse tipo de empresa. Bom, indo aqui para o nosso encerramento, falando um pouco da evolução, né, do que a gente olha para a ESG para os próximos anos, quando a gente fala assim, já de 2025, tem um número que você falou de meio trilhão foi emitido de dólares, né, no último ano. Em 2025, eles já estão falando de M&A, emissão de dívida, 1 trilhão. Então, já tem dobrar. Como que você está vendo aí a evolução natural do ESG nas transações de DCM e M&A? O que eu penso é que assim, o fato está dado, as tendências estão aí, as motivações estão claras. O que eu acho que está faltando, e aí a evolução deveria talvez passar por aí, talvez seja a profissionalização de como acompanhar as iniciativas, principalmente padronizar e como medir.
porque muito se fala de impacto, muito se fala de benefícios socioeconômicos, socioambientais, mas nem sempre é fácil você medir de uma forma padronizada as iniciativas que estão sendo feitas. E como, enfim, aí entrando também numa questão um pouco geopolítica, eu diria, todo mundo quer imprimir a sua própria forma de fazer. Mas eu acho que a evolução, o que a gente está vendo aqui, é quanto mais simples, quanto mais fácil de medir e quanto mais fácil de compreender forem as metas de sustentabilidade, eu acho que tão mais eficaz será, tão mais fácil será a adoção dessas práticas. Então, eu acho que sim, talvez no mais curto prazo, o que a gente está imaginando é que a evolução deva passar por aí. Padronização e definição de metas mais claras, mais facilmente compreensíveis para empresas e investidores acompanharem o desenvolvimento. Legal. Bom, muito obrigada pela sua participação. Adorei o tema. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Eu te vejo no próximo podcast da Evolução Natural. Até lá!